Fala, líder! Marcelo Marani aqui de novo, tô com meu amigo Jonas Romero. Eu acho que você já deve ter visto o vídeo anterior que a gente gravou, falou um pouquinho aqui de cozinha, de fluxo de cozinha. E o assunto que eu vou tratar com o Jonas hoje é um dos principais erros que acontecem quando todo dono de restaurante, inclusive eu, montam um restaurante, porque quase sempre, ou eu já vou generalizar, hein, Jonas? Eu acho que sempre o cara monta a cozinha e depois ele vai montar o cardápio. O cara pensa assim, como eu vou fazer a ficha técnica se eu não tenho uma cozinha pronta, né? E é errado, cara, porque ele vai montar a cozinha para fazer a ficha técnica ou para pensar no cardápio. Compra equipamento errado, estrutura errado, fluxo errado, porque você não tem definido. Não que a gente precise ter um cardápio totalmente definido e vai falar assim, ah, é isso que vai ser pro resto da vida, porque a gastronomia é... Não existe isso, né, cara? Eventualmente a gente tira 2 pratos, 3 pratos, entra com 2, 3 que tá vendendo pratos, mais do que não tá vendendo, faz parte da engenharia, né? Exato, a gente tira aquele relatório, faz a engenharia do cardápio. Se você nem sabe o que é engenharia do cardápio, você devia estar no portal Dono de Restaurantes aprendendo com a gente. Mas o fato é que a gente usa uma ferramenta para entender o que tem mais popularidade, o que tem menos popularidade, o que tem mais lucratividade, o que tem menos. A gente faz um rearranjo e traz pratos novos. Ele precisa ter uma noção, o que eu vou, qual é o principal foco da minha casa, qual é o perfil, né? Isso está ligado a brand, de marca, mas o coração é a cozinha. Então, se a gente não tiver bem definido a essência da cozinha, cara, aí não vai funcionar. Então o cara tem que saber primeiro se ele quer montar uma parrilla, se ele quer montar uma comida de frutos do mar, se ele quer montar uma pizzaria. Depois dele ter definido, ele tem que ter uma ideia do que vai ser o cardápio dele, é isso? Com um conceito bem definido, ele vai entender ali, conseguir... Eu uso muito uma ferramenta que é uma planilha, onde a gente faz a análise operacional do cardápio. Como é que seria isso? A gente pega os pratos ali, a base dos pratos, e vamos entender cada processo daquele prato. Então, eu peguei um prato lá, um parmegiana de frango, que seja. Eu vou comprar o peito de frango como? Ele vai chegar, eu vou porcionar ele, então eu vou ter etapas de pré-preparo, etapas de finalização, então eu preciso entender. Eu sei que a galera deve estar assistindo esse nosso bate-papo e já pensando assim, cara, mas quando eu monto um restaurante, principalmente se for o primeiro, eu nem sei como eu vou comprar esse peito de frango. Mas é legal que ele já faça uma pesquisa, que ele faça um benchmark, entendendo com as pessoas que fazem um filé parmegiana, sentando com alguém que entende ali um pouco de cozinha para falar, quando eu comprar esse peito de frango, ele vai ser resfriado, congelado, eu vou comprar o filé de peito de frango, eu vou comprar o peito de frango e vou fazer ali a desossa. É mais ou menos isso que você estava trazendo, né? Porque muda muito os processos dentro da cozinha, né, Jonas? Muda muito, exatamente. E aí é aquilo que a gente falou anteriormente, aí, com esse cardápio, conceito do cardápio ali pré-definido, a gente vai conseguir ter uma ideia do que a gente vai precisar de equipamento, de estrutura. E aí a gente entra com essa necessidade definida, a gente entra para o planejamento de fluxo. E essa ferramenta que você estava falando, ela mapeia se o cara porciona ou não, o que mais que ela faz? Essa ferramenta a gente vai analisar o que tenha de operação, tanto de pré-preparo quanto de finalização. A gente pode ter pré-preparo desde porcionamento de carnes, limpeza de carnes, higienização de frutas, verduras e legumes, como a gente pode ter um pré-preparo de fogão. Eu tenho o pré-preparo do molho da pizza que tem ali o tempo do molho do parmegiana, que vai ter o cozimento. Isso é um pré-preparo. Como qualquer coisa, agora eu entendi o que você está dizendo, porque o prato, quando ele é preparado, ele tem várias etapas, exato, né? Então eu tenho frango ali para limpar, ou para desossar, ou para fazer o pré-preparo dele de fato, né? Depois eu tenho a conservação. Como é que ele vai ser conservado? Exato. Que tipo de porcionamento eu vou fazer? Se eu já vou deixar ali o frango já porcionado, se ele está congelado, se ele está resfriado. Depois eu tenho que preparar o molho, que é uma segunda etapa. Depois eu tenho que deixar a mussarela, eu tenho que deixar o presunto porcionado.
tudo porcionado. Depois eu tenho que pensar em como é que eu vou empanar aquele peito de frango, como é que vai ser a fritura. Qual o tempero antes, né? Verdade. Cada etapa é considerada de uma forma separada, isso para que você consiga dimensionar o número de funcionários da sua equipe, dimensionar o tempo de preparo, é mais ou menos isso? Dimensionar o espaço. É o que acontece aqui. Você tem um volume de finalização de pizza. Vai rúcula, vai presunto parma, vai azeitona, vai orégano, vai pesto de azeitona. Então assim, e aí você tem todos esses processos de finalização. Ou seja, eu já identifiquei que eu tenho várias pizzas do meu cardápio que tem processo de finalização. Então eu tenho 10 pizzas ali que eu tenho um processo de finalização. E o que eu preciso de espaço para aquela demanda? Para o parmegiana do frango, a mesma coisa. Qual que vai ser o processo de finalização daquilo? Empanar. Se eu vou empanar, eu preciso ter um lugar para ter a farinha. Qual vai ser o processo de empanamento? Farinha de trigo, ovo, farinha de rosca? Onde eu vou deixar isso? É uma caixa um pouco maior, porque os meus filés vão ser abertos. Eu vou ter o mignon, que eu vou bater ele vai dar aquela esticada para fazer. Então eu já preciso de uma bancada grande, com uma cuba grande para colocar a farinha. Tudo isso que a gente está analisando ali em processos de cada item do cardápio vai me ajudar a identificar o que eu preciso de espaço, de demanda, de operação, de mão de obra. E aí a gente entra nos próximos passos, que é analisar o tempo, a cronologia operacional ali, o tempo de operação de cada etapa disso, né? Jonas, quando você foi me contando, eu fui montando na minha cabeça quando eu montei meu primeiro restaurante. Tudo isso é muito difícil para quem está montando e principalmente tem menos recurso, mas é interessante que a gente leve essas informações para as pessoas, para que elas de fato entendam que tudo isso tem uma importância muito grande na montagem do restaurante, e até para quem já tem restaurante e está assistindo, é uma oportunidade de entrar para o portal Donos de Restaurantes, de ter as aulas com vocês, com você no caso. E para você que está aí do outro lado, líder, o Jonas é professor do portal Donos de Restaurantes, e todos os meses a gente tem um encontro com o Jonas para discutir sobre layout. Ele mostra vários exemplos e com isso a gente entende que é possível diminuir o número de funcionários dentro da cozinha, é possível ter uma produtividade melhor, o delivery que depende tanto de tempo, né, Jonas? O delivery, na minha opinião, é muito mais logística do que de fato o produto em si. Então a velocidade faz toda a diferença para quem tem uma produtividade muito alta e às vezes nunca ouviu falar em layout de cozinha. É legal entender então que o cardápio influencia diretamente na produtividade, né? O cardápio tem que ser visto como um documento, né? É um documento que vai mandar no teu restaurante. Sim. E aí tá aquele erro que a gente falou. A pessoa não dá importância para o cardápio e quer abrir o restaurante. Como? Vai errar. A maioria, talvez mais de 99% dos donos de restaurantes não tiveram acesso a um conhecimento aprofundado como esse, mas ao longo desse processo, como a gente viu na minha cozinha, a gente erra muito e demora demais a encontrar o modelo ideal e muitas vezes não encontra. E aí o dinheiro vai saindo pelo ralo, porque a gente contrata mais pessoas do que precisa, a gente tem um desperdício muito grande de energia dentro da cozinha e de fato às vezes não consegue atingir os nossos maiores objetivos porque a gente não tem o conhecimento adequado. Você concorda? Concordo plenamente. Se a gente perguntar para os donos de restaurante, quantos equipamentos você tem guardado num depósito que você não usa? Verdade. Montou a cozinha para fazer a ficha técnica, quando fez a ficha técnica falou, não uso isso. É verdade, é verdade. Então, qual que é a sua mensagem para as pessoas que ou vão montar um restaurante ou de fato já tem um restaurante, mas não conhecem sobre esse assunto? O que eles têm que prestar mais atenção? Cara, é isso, é o cardápio, pensar no conceito, como vai ser esses processos. Cada detalhe, né? Do pré-preparo, do preparo em si. Isso, desde a compra, né? Por exemplo, se eu vou ter uma câmara fria, isso vai demandar quanto eu vou comprar, se eu tenho acesso à mercadoria rápida, 2 ou 3 entregas por semana. Então, é entender desde a compra e aí sim aquilo que a gente falou no outro vídeo. Qual o processo que o alimento vai fazer dentro da tua cozinha, por onde ele vai passar. Quando eu faço o mapeamento do meu cardápio definido e entendo o fluxo que a gente vai ter, aí show, é sucesso. Cara, isso está me lembrando
uma coisa que eu falo com muita frequência. Dono de restaurante que ganha dinheiro, dono de restaurante que é próspero, não é aquele cara que está enfiado no restaurante todo dia. É o cara que trabalha com a cabeça, é o cara que tem acesso ao conhecimento, como que a gente está trocando ideia aqui, é o que tem acesso ao que tem de mais moderno em procedimento, em equipamento, em boas práticas, porque muita gente pode estar assistindo esse vídeo agora e pensando, pô, é muito legal que o Marani e o Jonas estão conversando, mas talvez é caro demais para eu implantar no meu negócio. Hoje mesmo você disse que estava trabalhando com uma empresa pequena, eu acho que uma pastelaria, e fez uma proposta para que eles tivessem uma produtividade muito maior. Então o que vale de fato é esse conhecimento, né? É exatamente o que você falou. Não é porque é uma pastelaria que eu não vou pensar no fluxo, na demanda, de como vai ser o processo. Não é simplesmente vou colocar um tacho ali de fritura e pau na máquina, vamos fritar pastel. Não. Vai ter delivery, vai ter embalagem, onde vai chegar os pastéis vão chegar prontos, não, vai ser montados na hora, que tipo de pastel, qual o cardápio do pastel, vai ter pré-preparo do recheio do pastel. Tudo isso tem que ser analisado. E não é porque é uma pastelaria que a gente não vai fazer um planejamento operacional, precisa ter um planejamento. E eu até falei sobre pastelaria. Ô Jonas, a gente sabe que tem pastelarias gigantes, que tem produtividade muito grande, mas a gente quis trazer aqui que um negócio com uma simplicidade maior, como é ali o pastel, também pode ter acesso e deve ter acesso, né? Eu conheço pasteleiros que vendem milhares de pastéis, mas conheço pasteleiros também que vendem algumas dezenas de unidades. E é legal todos esses empresários, microempresários, saberem que existem esses conhecimentos para que eles possam avançar e, se eles não têm hoje o resultado que eles esperam, que eles possam ter algum dia. Você concorda? Plenamente, plenamente. A prova que não tem tamanho é que a gente tem que pensar desde que seja um food truck, um carrinho de pastel, tem que pensar no fluxo. Exato, super concordo. Líder, eu espero que você tenha aproveitado muito aqui esse vídeo, esse conhecimento. Eu te vejo no próximo vídeo, eu te vejo no topo. Tamo junto, hein, Jonas?